Meus irmãos, nós estamos aqui tratando do nosso curso de Batalha Espiritual junto com espiritualidade e desejamos nessa aula dizer a respeito do problema do álcool e vamos trazer essa questão iluminando outras também com o texto, a questão da verdade. Os dois estão para você baixar aí na plataforma. Bem, quando a gente olha para a questão do problema do álcool e o envolvimento com espíritos malignos, a questão central é a perda da consciência, porque a sobriedade se vai, a pessoa deixa de ser sóbria, ou seja, não tem mais, ela não tem mais o senhorio da sua própria vida, e isso é muito problemático. Olha, tudo que os espíritos querem é uma oportunidade contra nós. E quando alguém perde a capacidade de gerenciamento de sua consciência e faz isso por escolha, é muito terrível, né? É uma oportunidade para o inimigo. Então, a perda da consciência é uma oportunidade para incorporação. E aqui eu tenho que distinguir duas coisas. Existe algo que chamamos de incorporação e o outro apenas de incursão. Desculpa. Incorporação é quando acontece uma possessão espiritual, um endemoniamento, ou seja, um espírito maligno toma a posse de alguém, adormecendo a sua consciência ou a enfraquecendo e fazendo com que ela não tenha mais condição de responder por si mesmo. No endemoniamento, quem fala é o demônio. E quem age no corpo também é o demônio. Às vezes a pessoa tem uma certa resistência, quer resistir, e tem algumas brechas de consciência. Mas o normal é que o espírito maligno ele domine a maior parte do tempo. Então, quando isso acontece, a gente diz, está incorporado, o espírito está dentro dele, está agindo sobre a personalidade dele e fazendo a pessoa realizar coisas que jamais faria em sua sã consciência. Isso é a incorporação. Agora, existe uma outra coisa que eu chamo de incursão. Incursão é um breve instante em que o inimigo, o Satanás, os demônios, podem coadunar-se com o desejo da pessoa. Então, vou citar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Um exemplo de incorporação tem muitos, né? Por exemplo, o endemoniado gadareno, né? Ali na região de Gadara, de Gerasa, encontra Jesus e diz que o seu nome é Legião, porque eram muitos, um claríssimo exemplo de incorporação, de endemoniamento, um espírito de trevas, espíritos imundos. Mas vê o caso do que eu chamo de incursão. Jesus está falando com seus discípulos, dizendo que ele haveria de morrer, ele seria entregue aos homens, e sendo entregue, eles fariam dele o que bem lhes parecesse, e Jesus iria morrer na cruz. Quando Jesus está falando sobre o que iria acontecer, o apóstolo Pedro, pertencia ao colégio apostólico, ele vai e diz para Jesus, não, longe de ti fazer tal coisa. E ele começa a repreender o seu mestre, repreender a Jesus, dizendo que Jesus não deveria morrer na cruz, não deveria se entregar para isso. E quando ele está falando isso, Jesus, fitando os olhos nele, diz, para trás de mim, Satanás. Jesus não fala, para trás de mim, Pedro. Ou eu te repreendo, Pedro. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, essa repreensão de Jesus a Satanás aconteceu diante de Pedro. E nós sabemos que Pedro não é uma pessoa endemoniada. Ele é um discípulo de Jesus, seguia o seu mestre, demonstrou muitas vezes
coragem, intrepidez e obediência. Mas aqui, nesse momento, existe algo acontecendo. E Jesus falou que Satanás não cogitava do que era de Deus. Não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, a questão está com o cogitar, né? O cogitar é pensar, é o ato do pensamento, a argumentação. Então, o que sucedeu ali foi que as coisas que Pedro pensava, que ele raciocinava naquele momento, estavam coadunadas com a cogitação de Satanás. Houve ali uma combinação de interesses, a ponto dessa combinação ser tal que Pedro expressou algo que era um desejo de Satanás, que Jesus não fosse para a cruz, porque vindo para a cruz, ele faria a redenção da humanidade e livraria as nossas vidas dos nossos pecados e seríamos então redimidos e trazidos para a paz com Deus. Era isso que Jesus estava fazendo na cruz, que iria fazer na cruz. E é claro que Satanás não queria isso. Algumas pessoas dizem, Satanás festejou a morte de Jesus. É um raciocínio um pouco torto, irmãos. Porque é claro que não. Porque o que Jesus fez na cruz foi justamente a nossa libertação. A nossa vitória está na cruz. Não é a derrota de Cristo, é a vitória de Cristo sobre o pecado, entregando-se à morte e morte de cruz. É o que diz Filipenses capítulo 2. Então ele veio para morrer na cruz. Ele veio, aquele que foi manifestado na carne, lembra de Filipenses 2, né? Ele foi justificado em espírito, foi pregado no mundo, crido no mundo, recebido na glória, né? Então, aquela declaração de Filipenses 2 mostra que Jesus veio para isso, né? Veio para morrer no nosso lugar. Ele veio realizar a redenção. E essa bênção é a bênção que acompanha o nosso coração. Então, o inimigo, coadunado com Pedro, fala através de Pedro. E ele diz o que Pedro queria dizer, não é ao contrário a Pedro. Ele não adormeceu a mente de Pedro como na possessão. Pedro disse o que pensava para Cristo continuar com ele, uma possessão, egoísmo, né? de que Cristo continuasse com eles. E era exatamente o que o inimigo queria que ele dissesse. Então, na falta de um termo específico para isso, eu uso o termo incursão. E incursão quer dizer você ir no território inimigo, né? Não é fazer uma grande excursão, mas uma incursão. Vai ao território, realiza o que tem que realizar e volta. Então, foi isso que aconteceu. Numa brecha, o inimigo foi e uniu os seus pensamentos, né, seus desejos. Né? Isso não precisa aprofundar tanto no ser humano para isso, né? Porque é uma questão mais da emoção de Pedro com aquilo e reagindo emocionalmente a uma tentação de um pensamento pecaminoso, e ele expressa isso em nome do inimigo. E Jesus repreende o inimigo que estava ali se aproveitando da ingenuidade de Pedro. Isso que estamos falando é profundamente bíblico, irmãos. Então nós temos duas situações. Às vezes, você vê pessoas que falam coisas que é como a psicanálise às vezes usa o termo ato falho, quando a pessoa diz alguma coisa que não vigiou, né? E soltou aquilo, escapuliu, né? Então a psicanálise, a teoria psicanalítica fala assim, isso é um ato falho. Ele falou sem a determinada vigília, um inconsciente fez uma incursão no consciente e ele se expressou. Às vezes a pessoa nem sabe o que disse. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu estou querendo me livrar dessa
cadeia. E, na verdade, ele bateu na cadeira de aluno, né? Ele falou, quero me livrar dessa cadeia. E eu falei, cadeia? Ele falou, não, cadeira. Eu quero sair, deixar de ser aluno. Eu falei, mas você usou a palavra cadeia? Ele falou, não usei. E todo mundo riu em volta, os outros alunos. Porque todos falaram, não, você disse cadeia. Então, a situação dele ali nos estudos, ele se sentia preso, né? E por isso ele expressou daquilo. Então, nesse caso, se a gente usar a teoria psicanalítica, né, que nesse caso serve para nós, né, foi um ato falho, né? Mas no caso de Pedro não é um ato falho, não é simplesmente o inconsciente se manifestando numa incursão ao consciente, é um desejo egoísta, pecaminoso, acertado para a par com o desejo egoísta, pecaminoso, maligno de Satanás. E aí a expressão surge, né? Então, essas coisas devem ser distinguidas. Às vezes nós escutamos pessoas alcoolizadas ou pessoas entorpecidas com outras drogas dizerem coisas de forma curta, uma incursão. Às vezes nem precisa a pessoa estar entorpecida, né? Tem gente que fala coisa que fica todo mundo assustado. Um motorista virou para mim no trânsito e falou, você não prosperará. Quando a gente estava exatamente conversando dentro do carro sobre uma vitória que teríamos em Cristo, você não prosperará. O motorista do outro carro, com o vidro aberto, e eu olhei pelo meu vidro e falei para ele, está repreendido no nome de Jesus. E ele falou, o quê? Eu falei, está repreendido. Ele, sobre o quê? Ele não sabia o que ele disse. Foi uma incursão. Como aconteceu, se ele estava ouvindo a conversa, eu não sei dizer. Mas ele não estava endemoniado por um longo período. Apenas o pensamento coadunado. E nós poderíamos expressar isso de diversas outras formas. Mas essa questão de alguém estar entorpecido e não senhor de si mesmo é uma oportunidade. A perda da consciência é uma oportunidade para o inimigo realizar incorporação. E no Brasil, o álcool, por isso que o problema do álcool foi dito aqui nesse texto, né, que você pode ler, ainda existem oferendas que se faz às entidades. O libátio que usava lá entre os romanos aos deuses dos lares, né, e que eles derramavam a bebida antes de beber para os deuses, no Brasil acontece nos bares, muitas vezes. Quantas vezes presenciamos isso? A pessoa pega a cachaça, derrama a cachaça e fala para o santo. Ele fala assim, né? Derrama um pouco da bebida forte e aí ele toma a bebida, né? Então, é a libação, uma oferenda que se faz, oferenda é um tipo de culto que se faz para uma entidade e a pessoa derrama e bebe em homenagem à entidade. É muito grave isso, porque a pessoa está se apresentando para aquela entidade que ele está clamando e que ele está oferecendo aquilo como libação, né? E isso deixa a sua vida, mais do que coadunada, está oferecida aos espíritos. E se ele continuar bebendo, ele vai se entorpecer ao ponto de perder o rumo de casa, de perder a estribeira, a capacidade de tomar decisões. E aí um espírito pode querer tomar decisões por ele. Se houver brecha suficiente, ele tomará. Então, Levítico 10, verso 9 e 10, no Levítico, é dito que aqueles que se ocupam do serviço sagrado, os sacerdotes, quem está no serviço sagrado, não bebe, não deve beber. É uma declaração. Eu sei que hoje existem muitas escolhas culturais que se fazem, até por pessoas que se dizem religiosas e crentes, né? E são as escolhas de cada um. Mas o texto bíblico, Levítico 10, 9 e 10, diz que uma pessoa que faz serviço sagrado não bebe, não deve beber. Número 6, verso 3, diz que aquele que era consagrado a Deus de forma especial
tinha a vida consagrada, entregue a Deus em consagração, também não deveria beber. Interessante que nas nossas igrejas, nós pegamos as nossas crianças, quando elas nascem, apresentamos no culto, e é feita oração, e nós oferecemos os nossos filhos em consagração a Deus. E depois esquecemos do que fizemos, dos atos que fizemos. Agimos, às vezes, de forma tola, porque nós votamos sem consciência do voto que fizemos. A Bíblia fala, melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas, número 6, verso 3, diz que aquele que é consagrado não deve beber. Sansão não bebia, né? Estou dando como exemplo de número 6:3, porque foi consagrado desde que ele nasceu. Isaías 5:22, ai dos que são fortes para a bebida, que são poderosos por derramar bebida forte. É o texto bíblico. Provérbios 23, verso 31, 32, não olhe para o vinho, como se mostra atraente no copo. Lucas 1, verso 15 e 16, João Batista não bebia vinho e não bebia bebida forte. Ora, alguma coisa, essas coisas estão falando, né? Algo está falando ao nosso coração com relação a quem se consagra. Porque se a pessoa não é consagrada, ela tem muitas liberdades. Mas se é consagrada a Deus, está buscando Deus, se é isso que você quer, eu quero dizer para você, seria muito bom evitar a bebida forte. O texto bíblico nos fala sobre essas coisas e a gente entende que a possessão do embriagado e do entorpecido por outras drogas, hoje tem uma palavra que eles usam na Cristolândia, que é o noiado, e eu faço treinamento com pessoas de Cristolândia, né? Fiz muitos treinamentos com eles, né? Na parte de batalha espiritual, muitas turmas, né? E a gente sabe que eles usam essa expressão às vezes, né? Ou o usuário usam também, que é uma expressão melhor. De qualquer forma, quando estamos falando sobre isso, sobre alguém que a mente está entorpecida com bebida forte, a expressão das pessoas é que muitas vezes essas pessoas manifestam demônios, manifestam espíritos do mal. E é interessante que a Bíblia manda em Efésios 4, verso 27, fala assim, não deis lugar ao diabo. Então, se não é para eu dar lugar ao diabo, então como é que eu vou perder a minha consciência? É claro que na expressão de um crente isso acontece muito pouco, mas o mundo faz isso, e perde a consciência, e dá lugar, e dando lugar, os espíritos se manifestam. Então, em 1 João 3, verso 8, nós temos uma declaração muito forte que diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu lembro que no Vale do Amanhecer, em Brasília, onde nós plantamos uma igreja, um lugar majoritariamente espiritualista, cultura mística, tinha um bêbado nas ruas, as pessoas chamavam ele de primo, e o primo ele sempre ficava bêbado e fazia gracejo, todo mundo ria a respeito dele, e ele às vezes ficava muito agitado, ficava nervoso, ficava violento em outras vezes, e muitas vezes nós presenciamos o primo com o demônio pegando ele, muitas vezes. Falávamos de Cristo, mas ele não queria saber de Jesus, mas estava ali no contexto da onde a gente convivia com a igreja, na Rua do Comércio, onde fica a igreja exatamente na CR 72, né, do Vale do Amanhecer. Então, por isso, como é a Rua do Comércio, a gente tinha muito contato, né, com todo mundo e com esse senhor, né, um rapaz, mas com idade alguma, alcoolizado. Sempre alcoolizado, sempre na rua. De vez em quando ia para casa, tomava banho, ficava bonitinho, mas depois voltava para a rua e tudo acontecia de novo. E os demônios o pegavam. E eu vim para o Rio de Janeiro, participei aqui de algumas coisas e teve algumas lutas espirituais comigo. Uma das lutas foi que nós estávamos indo para o Alto da Boa Vista
e uma árvore literalmente caiu na nossa frente, na frente do nosso carro. A árvore caiu, e não apenas caiu, mas puxou o fio da rede elétrica que serpenteou na nossa frente. Foi muito rápido, nós freamos, né? Não era eu que estava dirigindo, era um irmão, até um dentista muito querido, e a esposa dele ao lado. E diante daquela cena, né, eles deram um suspiro, né, porque a árvore caiu na nossa frente. E vimos por onde podíamos passar e passamos. E eles falaram assim, acontece sempre, o pastor, brincavam comigo. Eu falei, nós estamos numa grande luta espiritual e fazemos batalha contra o mal. É razoável que ele reaja, eu disse para eles, né? E isso ocorreu. Você fala, mas como é que pode uma coisa assim ocorrer, a árvore cair? Olha, no livro de Jó é dito que um vento oriental soprou e esse vento bateu nas paredes da casa onde estavam os filhos de Jó e as paredes caíram, desmontaram com esse vento tão forte que foi e morreu muitos deles. E a Bíblia admite, coloca isso como que aquilo fosse uma obra maligna do inimigo para afligir Jó, que era o justo. E a gente sabe o contexto, né? Que Deus estava provando e onde Deus ia levar Jó. Mas o fato é que o inimigo teve acesso, claro que por permissão de Deus, a isso, né? Então, quando essa árvore caiu, nós ficamos assim, né? No susto na hora, mas eu expliquei que existe uma luta espiritual e seguimos o caminho. Depois, estando na Tijuca, ali perto da Conde Bonfim, na Praça Santos Penha, uma pessoa nos empurrou para a rua. Não sabemos a título de quê, nós estávamos esperando o sinal fechar, todos ali diante da Conde Bonfim, tem umas lojas ali, e, junto com o General Roca, a rua, e Conde Bonfim. E veio uma pessoa e nos empurrou. Eu caí na rua. E os carros freavam, não freavam muito perto, mas para mim foi perto o suficiente, quando eles freavam bruscamente, né? E alguém falou assim, quando eu caí, eu falei, Jesus! E uma senhora disse, atrás, ela estava na loja, eu acho que ela trabalha na loja, ela falou, que sorte que Jesus te atendeu, o carro freou. E eu falei, não sorte, mas o livramento da parte de Deus. Aquele ato de nos empurrar, irmãos, é muito difícil pensarmos alguém na rua fazendo isso. Podemos pensar em assalto, em roubo, agressão, briga, diversas violências, mas as pessoas não são empurradas na rua, normalmente. E nos pareceu que algo estava acontecendo ali. Bem, oramos, clamamos, fizemos a obra de Deus e voltamos para o trabalho, o culto, lá no Vale do Amanhecer, no Templo Batista, a igreja que foi plantada lá. E aí, aquele senhor, que chamávamos de primo, né? Entrou na igreja e ele estava muito alcoolizado. E as pessoas queriam dar lugar para ele sentar e ele dizia, não toca, não me toca, não toca em mim. E uma situação desagradável para o culto. Mas finalmente chegou mais à frente e ele caiu endemoniado. Antes de chegar mais à frente, eu estava no púlpito pregando. E quando ele caiu, e eu cheguei perto para poder orar por ele, ele falou bem assim, ele sorriu, eu vi aquele sorriso maligno, maldoso, eu discerni nos olhos e no olhar, e no sorrir. E ele falou, sabe o que aconteceu na Tijuca? Pode acontecer outra vez. E ele fala, Tijuca? Eu olhei assim e eu logo pensei na pessoa que me empurrou. E ele continuou bem assim, e a árvore, ele falou, e a árvore, ela falou alguma coisa sobre, quase acertou, alguma coisa assim. Não lembro ao certo as palavras, mas eu referi os dois fatos.
E eu falei assim, Satanás, você está repreendido no nome de Jesus, porque se você quer tocar na minha vida, precisa primeiro lidar com o meu Senhor, porque eu vou é no nome dele. E aí ele deu um grito e saiu, foi embora. Não precisou eu falar nem completar a oração, mas nós oramos por ele, abençoamos, porque isso faz parte da vida do crente. De fato, existem essas lutas, mas observa que ali estava uma pessoa. E às vezes, quando nós oramos também por alguém alcoolizado, o efeito do álcool passa. E isso é muito interessante. A Bíblia diz que em Lucas 11, verso 14, que havia uma pessoa que tinha um espírito, e o espírito tinha trazido mudez para a pessoa. E quando Jesus repreendeu o espírito, quando o espírito saiu, o mudo falou. Então, aquilo que estava nele foi colocado pelo espírito. Em alguma circunstância, nós encontramos pessoas que estão com efeitos de vícios colocados por Satanás. E quando acontece a libertação, o vício também se vai. Tem pessoas que ficam sóbrias, até o cheiro do álcool some. É a experiência que nós temos de muitas vezes. E você, às vezes, pode pensar sobre isso e falar bem assim, Senhor, eu conheço pessoas que estranhamente levadas ao vício. E eu quero falar de Jesus, eu quero incentivar você. Fale de Jesus, evangelize e ore. Muitos resultados acontecem por causa da oração do crente. E Lucas 6, de 13 a 18, mostra que Jesus recebia muitos atormentados de espíritos e ele repreendia os espíritos e curava as pessoas. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, distingue entre endemoniado e enfermidade. E, às vezes, a enfermidade é maligna, espírito de enfermidade. E, às vezes, se tratam de duas coisas diferentes. De qualquer forma, é a oração que realiza a obra pelo nome de Jesus. E a questão que queremos ressaltar no final dessa palavra é que o ser humano, ele é um ser espiritual. Ele pensa, ele sente, ele quer, ele tem consciência de si próprio, tem direção própria. Então é um ser espiritual. A matéria não sente, não pensa e não quer. Nós temos algo que não pertence à matéria. E isso está em nós, está no nosso coração. Gênesis 2, 7 e Salmos 8, verso do 3 ao 9, mostra que o homem é mais do que o pó da terra. Nós somos mais do que matéria, né? E existe uma luta que está na escolha. Então devemos buscar escolher corretamente, e o inimigo vai tentar interferir nas informações que temos para escolhermos errado. A sobriedade é o melhor caminho para o servo de Deus, para escolher certo. Romanos 7, de 16 a 25, vai falar sobre isso. E nós, numa aula mais adiante, vamos conversar também sobre Romanos 7 e Romanos 8. Mas esse texto fala sobre a escolha do certo e do errado. E a gente vê que muito tem a ver com o pecado. E o pecado é consubstanciado pela tentação. E a tentação tem substância quando Satanás apresenta as escolhas. A questão de tudo, da vida espiritual e da nossa manifestação pelo nome de Jesus, do poder de Cristo, é se você crê nele. O Senhor é poderoso e pode realizar muitas coisas. A questão da verdade é que o espírito maligno atua por trás das coisas. Mas Deus é quem tem todo o poder. E ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Que Jesus abençoe e que o cuidado dele seja sobre você. Espíritos maus existem, eles agem, mas existe um Deus todo-poderoso que tem todo o controle, toda a autoridade, e foi ele quem nos mandou ir.
E é no nome dele que nós vamos. E ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E é por isso que vamos vencer. Deus abençoe a tua vida, no nome de Cristo Jesus. Amém.